Basicamente, nesse vídeo aqui eu queria dar uma refletida sobre decisões da minha vida que me fizeram ficar rico, caminhos que eu segui e decisões que eu tomei que me fizeram acumular o meu primeiro milhão editando vídeos. Cara, a gente pode começar aqui quando eu tinha entre 10 e 14 anos. Nessa época aqui, eu tinha um computador bem ruim, que era da CCE, eu nem sei se alguém lembra dessa marca, e eu consumia muito YouTube. E o fato de eu gostar do YouTube, né, juntando o meu computador, merda da CC, o fato de eu gostar do YouTube fez com que eu pedisse para meus pais um PC melhor. E daí eles me deram um computador de R$ 2.000, que foi o computador que eu usei até eu conseguir meus primeiros clientes gringos. Foi esse computador de R$ 2.000 aqui que eu usei. O fato de eu gostar muito de YouTube fez com que eu começasse a aprender edição. Eu queria aprender a editar para eu conseguir editar meus próprios vídeos e postar no YouTube e virar um YouTuber. Porém, eu comecei a de fato me interessar por edição e para outros ramos, né? Porque às vezes eu assistia youtubers aqui como Kaique Flex. Kaique Flex, provavelmente uma das maiores inspirações para eu ter virado editor. Eu comecei a assistir conteúdos tipo do Kaique Flex, tinha uma edição um pouquinho mais trabalhada, aquela edição mais de montagem, aquela coisa mais engraçada com legendas e memes, que é uma coisa que existe até hoje em dia em vários canais do YouTube. Pelo fato de eu gostar dos vídeos deles, eu comecei a me empenhar mais pra edição, até que a gente chega aqui pros meus 15 até os meus, vamos dizer 17 anos, até os meus 17 anos. Aqui, a gente teve um grande boom, né, das intros, dorgas. Tudo isso me levou para essa época aqui, ó, de intros e edição dorgas. Essa era uma época que eu comecei a usar bastante o After Effects para fazer as intros, né, e essas ediçõezinhas dorgas. Isso aqui ficou por bastante tempo, essa época aqui, dos meus 15 até os meus 17 anos, o Facebook estava bem em alta, grupos de edição no Facebook estavam bem em alta também. Então aqui eu desenvolvi bastante coisa. E foi aqui, exatamente aqui, na época de intros e edição dorgas, que eu comecei a vender intros. Por, obviamente, um valor irrisório, né? Era, sei lá, R$ 20 uma intro, R$ 15 uma intro, mas foi a primeira vez na minha vida que eu ganhei dinheiro com edição de vídeos. Obviamente, eu não levava isso aqui como um trabalho realmente que eu poderia exercer no futuro, era mais um passatempo ali, um hobby, sabe? E eu conseguia tirar uma graninha ali que, sei lá, eu gastava com qualquer coisa boba. Porém, aqui também, dentro dos meus 15, 17 anos, eu comecei assistir bastante também a Twitch. E assistindo a Twitch aqui, eu comecei a ver bastante conteúdo de League of Legends, né? Então eu joguei bastante League of Legends. E, como eu já tava ficando mais velho, eu tava me preocupando mais em como que eu vou fazer dinheiro, né? Queria fazer dinheiro de algum jeitinho ali pra, sei lá, comprar uma roupa que eu quisesse, ou comprar um PC melhor, ou algum jogo que eu quisesse jogar. Eu queria fazer dinheiro de alguma forma. Aqui nas intros eu não conseguia fazer um valor relevante. Eu conseguia, ninguém comprava intro por um valor muito caro. Daí eu comecei a dar uma analisada nos canais de League of Legends. E eu comecei a ver, putz, esse canal aqui tem sempre um editor aqui na descrição, tem sempre um editor que edita esses vídeos. Eles fazem essas lives. E esses editores estão pegando essas lives aqui da Twitch, estão editando e estão postando no YouTube. Eles obviamente devem receber para fazer isso. E eu comecei a explorar um pouco mais isso. Foi nessa que eu comecei a conhecer editores tipo o Vila. Pô, o Vila, uma grande inspiração, pô, um dos editores mais fodas que eu acho que a gente tem no Brasil. E eu descobri o Vila porque eu vi na descrição dos vídeos do Yetis que era ele que editava pro Yetis. E daí eu comecei a explorar um pouco mais, caramba, esses editores estão ganhando dinheiro editando para esses streamers aqui da Twitch. Eu vou tentar fazer isso também. E foi aí que eu comecei a fazer isso e bolei algumas estratégias para prospectar esses streamers. Então, pô, mandei e-mails e e-mails aqui para streamers brasileiros. E eu consegui, de fato, alguns responderam, né? Se eu não me engano, dois streamers responderam, que era o Murrim Cobra Kai e o God King Castiel. Tipo, eram dois streamers extremamente pequenos. Na época que eu tava prospectando eles por e-mail, eu tentei criar um outro branding, entendeu? Eu não queria me expor, não queria colocar minha cara, o meu nome, então eu criei meio que uma produtora, porque eu tava baseando aqui no Vila, né? Que o Vila tem uma produtora. E eu criei uma produtora para aplicar pra esses trabalhos, oferecer, né, esse trabalho que justamente o Vila fazia pro Yetis, né, que era pegar lives, editar e postar no YouTube. Eu queria fazer isso, só que como eu não queria revelar meu nome, eu criei uma produtora imaginária e comecei a prospectar. Dois deram certo e eu fiquei
isso aí uma época, né? Então eu fazia o Senai e também editava para esses dois streamers aqui, que eram o Murim e o Castiel. E eram streamers extremamente pequenos. E eles pagavam para mim 70, 80 reais por vídeo. E isso aqui somado com o salário do Senai, que era mais ou menos uns 500 reais, era a minha renda aqui durante alguns anos, né? Enquanto eu tinha 15 a 17 anos. E você percebe como as coisas, elas são... É um efeito dominó, é um efeito borboleta. Tipo, uma coisa foi levando a outra, que foi levando a outra, que foi levando a outra. E agora a gente cai aqui nos meus 18 anos, pô. Nos meus 18 anos, né? Aquilo ali foi algumas das decisões, obviamente de maneira bem superficial que eu falei sobre elas, que eu tomei antes dos meus 18 anos, e agora eu vou tomar algumas decisões aqui depois dos meus 18 anos, que foi de fato quando eu comecei a trabalhar para gringos, que também me fizeram ter muito sucesso. Vamos lá. Fiz 18 anos. Eu quero explicar um pouco do cenário de como estava a minha vida quando eu fiz 18 anos. Bom, com 18 anos, a gente está falando aqui de 2022. Em 2022, por conta de várias merdas que eu fiz na minha adolescência, né, quando eu era menor de idade, eu tinha pouquíssimos amigos nessa época. Na verdade, praticamente zero amigos. Então aqui, eu tava num cenário de poucos amigos, eu tava namorando, e aqui eu também estava desempregado, porque eu era empregado no Senai, desempregado. Ah, bom, ainda sei escrever. Tá, enfim. Aqui eu tinha poucos amigos, eu estava namorando e eu estava desempregado. Porque eu trabalhava no Senai, antes de fazer 18 anos, né? Eu trabalhei no Senai como menor aprendiz durante 3 anos. Eu tinha um salário ali de meio salário mínimo, né? 500 reais na época. E com 18 anos eu saí do Senai, então eu já não tinha mais emprego nenhum. A minha única fonte de renda eram justamente aqueles dois streamers lá que eu tinha comentado de League of Legends. E aquilo ali, pô, de verdade, de renda que eu tirava daquilo ali no mês, dava uns 300 reais, assim. Isso nos meses bons, tá? Então, essa era a minha renda. Eu tava, sim, assim, eu não tinha muito o que fazer. Eu tava tentando descobrir o que eu ia fazer da minha vida. 2022 foi um ano muito importante, de certa forma, porque muita coisa mudou em 2022. Então eu peguei esse cenário aqui, no começo de 2022, onde eu tinha poucos amigos, então eu já não dava tanto rolê quanto eu dei, né, na minha adolescência. Lá ele. Eu não dava rolê, eu não falava com meninas porque eu tava namorando e eu tava desempregado. Eu não tinha nada pra fazer, eu ficava em casa o dia inteiro. Eu tinha 2 clientezinhos de League of Legends que me pagavam muito pouco por vídeo, eu não conseguia fazer nem meio salário mínimo no final do mês. E esse era meu cenário quando eu tinha 18 anos. Porém, de 2022 para 2023, o cenário mudou muito. E é aqui que eu quero destrinchar um pouco para até eu mesmo entender quais foram os pontos que eu acertei, quais foram os pontos que eu errei que me levou para um cenário completamente em 2023. Porque em 2023 eu fui de poucos amigos para 0 amigos, eu fui para solteiro, não estava mais namorando e eu já estava empregado, eu já tinha um emprego e eu tinha já 36 mil guardados. Então, mudou muito o cenário, né? Isso aqui, pô, de certa forma diminuiu, né? Pô, perdi amigos, perdi namorada, mas ganhei dinheiro, entendeu? Aqui, pô, eu tinha amigos, eu tinha namorada, só que eu não tinha dinheiro. O cenário se inverteu completamente aqui para 2023. E agora eu quero ver algumas das decisões que eu tomei em 2022 que me levaram para esse cenário aqui em 2023. Em questão de trabalho, eu citei que eu tava com esses 2 clientes aqui de LoL. Daí, eu comecei a analisar não só o mercado aqui nacional, eu comecei a analisar alguns streamers gringos. E essa ideia de, não, eu vou prestar serviço pro exterior, ela não surgiu do nada. Eu vou dizer alguns fatores aqui que talvez fizeram com que essa ideia surgisse na minha cabeça. Primeiro, eu sabia inglês na minha adolescência, né? Eu fiz escola de inglês quando eu era adolescente, então eu tinha o inglês. Eu tinha também, eu usava bastante o Reddit, eu usava bastante comunidades, né? Reddit, YouTube. Então, além de ver conteúdo em inglês no Reddit, eu também assistia conteúdo em inglês no YouTube, eu acompanhava o cenário global das coisas, né? Então o fato de, pô,
eu saber inglês, eu estar em lugares em redes sociais, onde eu vou aprender alguma coisa, tipo Reddit, mais algumas conversas que eu tinha no Senai, eu sempre falava muito sobre ganhar dinheiro, maneiras que eu pensava de ganhar dinheiro. E, pô, e nessas conversas eu até fui desenvolvendo uma ideia de tipo, caramba, e se eu prestasse serviço para pessoas do exterior? Eu pensava nisso, antes de eu ter feito 18 anos, eu pensava, mas eu nunca tinha botado em prática de fato. Eu fui só começar a botar essa ideia em prática depois dos meus 18 anos, porque eu não tinha mais nada para fazer. Então, todo esse background aqui me fez pensar, caramba, eu vou começar a prestar serviço para gringos. E eu vou usar a mesma estratégia que eu usei para prospectar esses 2 clientes de LoL. Eu vou mandar e-mails. Não existia conteúdo no YouTube falando sobre como conseguir clientes gringos. Então, eu fui no que eu tirei de ideia. Obviamente, hoje em dia, eu ensino técnicas de prospecção em lugares para prospectar muito melhores que o e-mail. Eu diria que o e-mail é o pior lugar para você prospectar. Mas na época era o que eu conhecia, era o que eu sabia, entendeu? Não tinha conteúdo que nem eu faço aqui na internet antigamente. Não existia, não tinha curso de edição para gringos. Não tinha essas coisas, ninguém ensinava isso. Então eu tive que ir aprendendo na raça. Coisas que eu ensino hoje em dia para as pessoas, né? E as pessoas aprendem em uma semana. Eu demorei 1 ano para aprender essas coisas. Foi justamente nesse ano de 2022. Eu demorei 1 ano para aprender o que eu passo hoje em dia de conhecimento para as pessoas em uma semana. Mas enfim, comecei a mandar e-mails. Mandei, cara, 200, 300 e-mails em um mês. E eu comecei a ter as primeiras respostas de clientes gringos. E na época, estava um pouquinho em alta, né? Tava surgindo lá no YouTube bastante VTuber. Então, eu comecei a querer entrar nesse mercado. Até porque eu tinha visto um cara também, que era o Predo, que ele tem uma produtora. E, pô, ele tinha algumas clientes VTubers, que ele fazia esse serviço de edição. E eu comecei a pensar, caramba, eu acho que esse daqui é o mercado. Na época era até engraçado, porque eu achava que, nossa, o mercado de VTuber vai crescer, estourar, vai ser uma coisa gigantesca. Acabou que não assim, cresceu, obviamente cresceu, mas não no nível que eu achei que ia crescer. E eu queria prestar serviço para essas VTubers, porque o que eu via ali? Eu via várias VTubers que eram grandes na Twitch, porém não postavam conteúdo no YouTube. Daí eu pensei, putz, eu vou fazer com essas VTubers a mesma coisa que, sei lá, o Vila faz com Eds, né? Eu vou pegar as strings dela e transformar em vídeos. E eu mandei e-mail para todas as VTubers que eu imaginei, que eu vi, entendeu? Eu lembro de ter feito uma listinha no Excel com 300 e-mails, 300 twitters, arrobas, né, de Twitter de VTubers. Eu queria entrar em contato com elas tanto por e-mail como pelo Twitter, pela DM. E eu mandei e eu ficava traqueando quantas respondiam, quantas não respondiam, as que me mandavam trial, eu fui traqueando tudo isso. Até que eu consegui as minhas primeiras clientes VTubers. E eu fui crescendo um portfólio a partir disso. E bom, o resto é um pouco da história que eu conto aqui, né? Eu não quero expandir muito aqui a história, porque eu sinto que o vídeo já tá bem longo. Na verdade, vamos expandir sim, vamos expandir sim. Eu quero analisar mais profundamente o que me fez crescer muito, né? Bom, aqui eu já botei alguns pontos importantes, algumas decisões. Primeiro, saber inglês, então estudar inglês desde pequeno. Segundo, estar em ambientes que eu vou aprender alguma coisa, então eu usava muito Reddit, eu usava Quora, eu usava essas redes sociais que ninguém usava, né? A galera só queria saber de entretenimento rápido e barato, e eu gostava muito do Reddit, porque todo dia que eu tava usando o Reddit eu aprendi alguma coisa nova, e foi até no Reddit de BR Dev, né? Dos desenvolvedores brasileiros, que eu comecei também a ter ideias de, putz, esse desenvolvedor está ganhando em dólar, está trabalhando para fora. Será que eu consigo fazer isso com outra profissão? E eu fui lá e tentei com edição. Conversas. Cara, sempre conversei muito com as pessoas sobre ganhar dinheiro, sobre carreira, sobre negócios, entendeu? Ideias. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas sobre isso, e eu acho que ter expressado essas ideias foi muito importante, porque eu poderia ter guardado só pra mim e poderiam ter sido ideias que nunca seriam desenvolvidas, entendeu? Mas o fato de eu verbalizar isso foi muito importante. Muita gente fala, não conte seus planos pra ninguém, cresça silenciosamente, bole seus planos na sua masmorra da solidão e depois apareça irreconhecível e todos se ajoelharão na sua frente. Mano, pra mim isso é uma fantasia de um nerd esquisito que quer ser reconhecido.
e busca a aprovação dos outros. Eu nunca fui assim, eu sempre gostei de expressar as minhas ideias, por mais idiotas e estúpidas que elas fossem, eu gostava de falar para os outros. Eu nunca estive tão preocupado em estar certo, entendeu? Eu nunca tratei a vida como uma prova e não, eu preciso acertar, eu preciso saber todas as respostas. Essas pessoas elas não podem saber que eu não sei de algo, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, pois a vida é um teste. A vida não é um teste, não tem problema você errar. Na verdade, quanto mais você errar e quanto mais estúpido você for, mais rápido você aprende. Então, a somatória de todos esses eventos que foram acontecendo em 2022 fez com que em setembro eu chegasse em 10 mil reais por mês. Ao chegar em 10 mil reais por mês, eu fiquei muito focado no trabalho, né? Porque, pô, chegar em 10 mil reais por mês eu fui de 300 reais para 10 mil reais por mês em alguns meses, né, em 2022. Para fazer isso, obviamente, eu tive que sacrificar bastante tempo, bastante do meu mental. Então, pô, isso aí me fez ser um namorado bosta, o que resultou em eu ser solteiro. Também me fez ser um amigo bosta, o que resultou em eu perder amigos. Mas fez com que eu ganhasse dinheiro, o que resultou em 36 mil reais guardados. Bom, vou abrir outro cardzinho aqui. Eu posso fazer isso aqui? Será? Se eu fizer assim. Eita. Agora a gente vai passar agora aqui para 2024 até 2025 e depois eu vou falar de 2026, que é o ano que estamos aqui agora. Não, minto, não é 2024, 2025 não, é 2023 até 2025. De 2023 até 2025, 2023 me encontro sem amigos, solteiro e com um dinheirinho na conta. O que eu decido? Vamos para São Paulo. Me mudei para São Paulo com 19 anos. Passei alguns meses morando no centro de São Paulo, no lugar do Brasil onde você tem provavelmente a pior qualidade de vida possível. Então é barulho, então é mendigo, é sujeira, é lixo, é rato, é barata, é tudo de horrível, é assalto, é criminalidade, é tudo de horrível que existe no Brasil. Eu pensei, caramba, é pra lá que eu vou, é isso que eu preciso mesmo, pra eu cair na real. Daí fui pra São Paulo, 19 anos, morei no centro de São Paulo por alguns meses. Em São Paulo, como eu tinha 0 amigos em São Paulo, e eu estava solteiro também, então basicamente eu não tinha nada pra fazer. O que eu fiz em São Paulo? Eu me tranquei no quarto e eu saí de 10 mil por mês pra 30 mil por mês. Foi isso que eu fiz em São Paulo. Eu me tranquei no quarto e ganhei dinheiro. Foi só isso que eu fiz em São Paulo. Eu não fiz mais nada. Eu tinha um apartamento, né? Eu tinha alugado um apartamento. Ninguém, sem ser os meus pais, pisaram no meu apartamento. Ninguém. Eu passei meses em São Paulo e eu nunca chamei um amigo pra ir no apartamento. Eu nunca chamei uma menina pra ir no apartamento. Eu não fiz porra nenhuma naquele apartamento sem ser trabalhar. Era isso. A minha rotina era dormir, acordar, pedir iFood e beber. Era só isso que eu fiz em São Paulo. Legal. Daí, depois de alguns meses em São Paulo, eu desisti dessa ideia mirabolante, né, e desgraçada de viver naquela cidade e voltei para minha cidade. Voltando para minha cidade, comecei a voltar a conversar com algumas pessoas daqui, né, tentar desenvolver um pouquinho mais a minha vida social, mas também eu ainda continuei muito focado aqui no trabalho. Para chegar em valores assim, ó, de 30 mil por mês e ter uma evolução tão rápida, pô, aqui de 10 mil para 30 mil, a gente tá falando de um intervalo de 4 meses, rapaziada. Foi um intervalo de 4 meses. Então foi muito rápido. Para você fazer isso, você precisa de foco e solidão. É que assim, existem trabalhos que você realmente precisa de um networking, conversar com pessoas, etc. Cara, com edição, você precisa mandar algumas mensagens no Discord, você precisa aplicar para uns trabalhos aqui e ali e ficar sentado na frente da tela de um computador trabalhando 8 a 12 horas por dia. A maior parte do tempo que eu tava trabalhando, eu não tava conversando com ninguém, cara. Eu sou um editor, eu fico sentado na frente do meu computador olhando pro Premiere e mexendo alguns botãozinhos, entendeu? Enquanto eu estou trabalhando, eu não preciso falar com ninguém. Existe uma pequena parte do meu trabalho, que é a prospecção, onde de fato eu vou ter que falar com um cliente ou outro. Mas se eu for um bom editor, o meu trabalho fala por mim, entendeu? Tipo, eu mando um bom portfólio pro cliente, ele nem vai querer conversar muito comigo, ele só vai mandar o vídeo e falar, faz aí, eu vou passar várias horas ali fazendo, vou me comunicar com ele depois também, ó.
o vídeo aqui que você pediu e tal, e recebe o pagamento. Então, até em questão de interações com os próprios clientes, é uma coisa meio não rara, né? É uma coisa que, pô, não acontece com tanta frequência a ponto de você considerar isso socialização. Então, editor de vídeos é uma profissão bem solitária, é muito solitário, é muito silêncio a maior parte do tempo, porque você tem que ficar durante horas a fio focado olhando para uma tela sem se comunicar com ninguém, porque é impossível você editar um vídeo conversando com alguém. Eu não consigo fazer isso, eu nunca consegui. Então, eu passava longos períodos de tempo na frente do meu computador em silêncio. Assim, ter tido esse foco e essa solidão e, querendo ou não ter mais nada para fazer da vida, fez com que eu chegasse em um patamar financeiro muito legal. E as coisas se manteram assim de 2023 até 2025. 2025, eu fiz aquele primeiro vídeo daqui no canal porque eu estava me sentindo completamente isolado, né? Eu fiquei 2023 inteiro fazendo isso, eu fiquei em 2024 inteiro fazendo isso, e eu fiquei metade de 2025 fazendo isso, 100% no foco e na solidão, sempre tentando aumentar cada vez mais minha fonte de renda, porque eu não tinha mais nada pra fazer. E daí em 2025 eu falei, não, pô, eu preciso socializar, preciso falar com pessoas. E daí eu criei o canal no YouTube, e o canal no YouTube também desencadeou várias outras coisas que talvez eu fale em outros vídeos, mas nesse aqui eu queria focar mais na parte da edição. E cara, o que eu posso dizer de pensamentos finais aqui, que eu acho que esse vídeo já tá ficando meio longo, de pontos principais do que me fez chegar, né, nos 42k, de ter acumulado o meu primeiro milhão com edição de vídeos. Cara, acho que eu vou tentar ranquear as 5 coisas, né? As 5 coisas que eu acho que foram o diferencial e que me fizeram chegar aqui. E eu vou criar essas coisas da minha cabeça agora, eu não tenho elas anotadas. Primeiro, ser autodidata. O fato de eu assistir um vídeo no YouTube e eu me interessar e querer reproduzir aquilo, e eu fui buscando por conta própria como editar vídeos, e fui baixando os programas e fui aprendendo a mexer no software e vendo e buscando tutoriais por conta própria e aprendendo a mexer por conta própria ali no software. O fato de eu ter sido autodidata a esse ponto foi um grande diferencial. A maioria das pessoas não é assim. E cara, na época que eu aprendi a editar vídeos, não tinha IA, entendeu? Se eu tivesse alguma dúvida, eu tinha que pesquisar nos confins da internet para solucionar essa dúvida. Hoje em dia você tem qualquer dúvida sobre o Premiere e você joga na IA e ela resolve para você. Então, vamos ser sinceros, aprender qualquer coisa hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente. E eu aprendi numa época que era bem mais difícil, então não tem desculpa para não aprender agora. Segunda coisa, inglês. Se eu não tivesse inglês, eu provavelmente não estaria aqui, então eu não tenho como expressar, né, o quão o inglês foi extremamente importante para eu ter chego até aqui. Inglês é essencial. Acho que você deveria aprender inglês o mais rápido possível. Terceira coisa, arte. Arte e amor. Querendo ou não, eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não gostasse de edição. E se eu não visse isso como arte. Para mim, editar é uma arte. Eu sempre considero isso, né? Era a minha forma de expressar o que eu sentia. Eu expressava meus sentimentos através da edição de vídeos. Então, para mim, isso era uma arte, entendeu? E eu trouxe um pouco desse meu amor, né? A edição de vídeos, dessa arte que eu fazia, para cada cliente que eu já trabalhei, entendeu? Então, eu gostava de fazer aquilo. Eu sempre gostei de editar e gosto até hoje em dia. Então, o fato de eu não estar fazendo aquilo por dinheiro fez com que eu me destacasse. Se eu tivesse começado na edição de vídeo só pensando em ganhar dinheiro, eu provavelmente não teria me destacado. Mas eu comecei porque eu genuinamente gostava daquilo. Eu tinha interesse por aquilo e isso me fez chegar muito mais longe do que aquele cara que só estava pensando no dinheiro. O que pode ser o quarto aqui, cara? Eu acho que eu vou botar a solidão. Eu vou botar a solidão. O fato de, dos meus 18 anos até os meus 20, eu não tinha contato com muitas pessoas, eu não tinha redes sociais, eu não tinha amigos, eu tinha relacionamentos mal acabados, eu era um cara bem assim, sozinho na minha. O fato de eu não ter essas distrações, né, de tipo, pô, não tinha ninguém me chamando pra dar rolê, não tinha ninguém me chamando pra beber no final de semana. Eu não tinha nada pra fazer.
Então o fato de eu ficar solitário a ponto de, tipo, a única coisa que eu posso fazer é trabalhar, fez com que eu crescesse bem rápido na vida, porque, sei lá, se fosse sábado, se fosse terça-feira, pra mim não importava, eu não tinha compromissos com ninguém, eu não tinha namorada, eu não tinha amigos pra sair, tipo, tudo que eu poderia fazer era sentar na frente do computador e fazer dinheiro e esperar que o tempo passasse. Então, acho que a solidão também foi um fator bem relevante. E o quinto, preguiça. Tem que falar da preguiça. Preguiça eu acho que foi muito relevante. Não exatamente preguiça do jeito que as pessoas veem, mas tipo, num sentido de tipo, eu sou valioso demais pra me esforçar tanto. A minha hora vale muito e eu não preciso trabalhar incansáveis horas pra ganhar um bom valor. Então, é uma preguiça nesse sentido de valorização, de valorizar o próprio tempo. Eu acho que isso também foi extremamente importante, porque fez com que eu aumentasse o preço que eu cobrava por vídeo muito rápido, justamente porque eu não queria trabalhar tanto. Então eu sempre ia tentando ir atrás de clientes melhores e melhores que me pagassem mais pela minha hora de trabalho, justamente porque, porra, eu não quero trabalhar tantas horas assim por dia, entendeu? No começo eu trabalhava muitas horas, mas o que me fez chegar aqui no salário de 42 mil reais e ter atingido meu primeiro milhão com edição foi justamente eu valorizar a minha hora. Entendeu? Então eu sempre focava como que eu posso ganhar mais e trabalhar menos. Muitas pessoas não pensariam dessa forma, pensariam como que eu posso trabalhar mais e ganhar mais, né? Eu pensava o contrário, como que eu posso trabalhar menos e ganhar mais. Então isso também foi um fator muito importante para eu conseguir chegar aqui no meu salário de 42 mil reais. E nessa época que eu trabalhava entre 2 a 3 horas por dia, entendeu? Isso você não vai achar no mercado. Na verdade, eu duvido que tenha qualquer outro editor no Brasil que ganhava um salário tão alto e trabalhava tão pouco. Não existe, não existe. Se existe um grande diferencial em mim, é isso, né? E eu vejo até de amigos meus, que nem o Ilon, por exemplo, que agora faz vídeo no YouTube lá. Pô, ele sempre trabalhou muito mais que eu. E a gente sempre ganhou parecido até, entendeu? Mas a questão do tempo de trabalho sempre foi muito diferente, entendeu? Enquanto, pô, ele tava ganhando 40 mil e tava trabalhando 12 horas por dia, e eu tava ganhando 40 mil e tava trabalhando 2 horas por dia. Então, entendeu? Por quê? Por causa da certa preguiça que eu tinha de trabalhar, não gostava de trabalhar tanto assim. Então eu sempre fui aumentando meu valor, aumentando meu valor, aumentando meu valor, pra conseguir chegar num valor legal pra mim e trabalhar pouquíssimas horas por dia. Então eu acho que isso foi importante também. Mas eu acho que é isso, esse vídeo aqui já tá ficando longo pra caralho. Ele vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.